Cláudia Beatriz Heinemann, eu sou historiadora, doutora em História e pesquisadora no Arquivo Nacional. Eu fui e sou ainda coordenadora técnica desses projetos que surgiram a partir de 1997, quando nós estávamos às vésperas das comemorações, ou celebrações, na verdade, dos 500 anos dos descobrimentos. Nessa ocasião, nós começamos os preparativos para os projetos que foram, então, apoiados a partir de 1999, 2000 e 2001, subsequentemente, pelo programa Iberarquivos. A primeira coisa interessante a se destacar é que o Iberarquivos apoiou um projeto, né, e subsequentemente, que é um projeto arquivístico, não é, de indexação, de aplicação de descritores sobre a documentação arquivística, o patrimônio arquivístico, mas a partir de uma área de difusão do acervo, que é um campo, muitas vezes, secundário, né? Hoje não mais, mas na nossa época principalmente, colocado um pouco numa certa periferia das atividades de uma instituição arquivística. Então, é uma área de pesquisa, de produção do conhecimento sobre o acervo e difusão, né? Numa perspectiva científica, não só uma divulgação. Não é? Então, que o programa na época, e hoje Iberarquivos, se mostrasse sensível a esse tipo de demanda, já é alguma coisa a ser destacada nesse apoio, não é? Quer dizer, que houvesse sensibilidade e que se reconhecesse a importância dessa proposta. Então, isso, em primeiro lugar, que seria muito interessante de demarcar. A partir daí, trata-se quase que de uma história recente desses processos arquivísticos, na verdade, de difusão dos acervos, porque havia também um pioneirismo, a gente deve destacar, na proposta de uma base de dados nessa área, né, quando ainda se pensava tanto no papel, no livro, né, principalmente do ponto de vista da pesquisa na área de história, mesmo em arquivos. Então, nós inicialmente pensamos até em fazer alguma publicação, mas obviamente que o caminho era uma base de dados. Então, a proposta foi de uma indexação do acervo do Arquivo Nacional para o período, e aí depois a gente pode aprofundar um pouco sobre esse acervo, mas ele é vastíssimo, não é? É extremamente diversificado. A partir do final do século XVII, você encontra os principais registros, ele fica mais denso, naturalmente, ao longo do século XVIII, até pela importância crescente do Brasil como colônia de Portugal. Então, também a administração irá produzir mais registros, basicamente, né, a legislação e a correspondência, né, que são esses pilares da administração colonial. Nesse sentido, a gente já poderia fazer um comentário lateral de hoje se compreender também esse acervo como um arquivo colonial, né, um arquivo de tipo colonial, e até pós-colonial nesse sentido, né? Que acho que a gente também pode qualificar, porque a gente, muitas vezes, nós tendemos a não ver assim o Arquivo Nacional, dada a própria independência ter ocorrido em 1822. Mas, na verdade, essa situação colonial não se modifica apenas por uma ruptura política, e também, por outro lado, você tem uma série de continuidades, e hoje isso é uma memória desse período, né, em diálogo com outras realidades coloniais. Mas, retomando o início disso, então, nós consideramos que essa indexação, que essa criação de descritores era um primeiro caminho. Esse tesouro foi constituído, na ocasião, inclusive, com apoio da direção, que era ocupada também por um arquivista, o professor Jaime Antunes da Silva, e esse trabalho, então, foi iniciado, primeiro, tendo-se em vista o período colonial propriamente dito, da maneira mais tradicional, né? Aquela compreensão de até a chegada da corte portuguesa no Brasil. Esse trabalho consistia na leitura de conjuntos documentais, né? E essa metodologia
persistiu para as outras etapas. Então, a base de dados deve ser compreendida a partir desses conjuntos, que era a nossa unidade de arquivamento, porque não era possível fazer uma indexação item a item, né? Nós nunca conseguiríamos dar um fim no projeto. Mas esses conjuntos, a leitura desses conjuntos, a sua indexação se mostrou bastante acurada. Até hoje, se nós vamos a esses conjuntos, mesmo com mudanças no arranjo, nós encontramos aqueles documentos que foram indexados. Então, foram descritores toponímicos, temáticos, onomásticos, com as datas limite de cada conjunto documental, que é um volume de um códice, ou um pacote de uma caixa, ou um processo. Né? Em geral, as unidades, ou um mapa, né? Quando ele é isolado, né? um documento cartográfico. Bom, então, essa foi a metodologia com uma equipe de bolsistas. Só que, quando nós terminamos essa etapa, nós não poderíamos ignorar, e ainda bem que não fizemos, todo esse acervo incrível do período da presença da corte no Brasil. Né? E aí eu acho que nós temos duas... Antes também nós temos essas possibilidades, né? Mas aí vou falar mais precisamente sobre a corte, de olhar para esse acervo não só a partir do seu conteúdo, dos temas abordados, mas como um objeto também, né? O quanto esses documentos contam uma história pela sua própria formação, pela própria produção documental, pela tipologia, pela organização, uma história até dos arquivos do antigo regime, uma história da administração da corte no Brasil e também do período anterior, porque eles trazem, né, é um caso único, né, todos sabem, e de enorme interesse, que muitos arquivos das secretarias de governo vieram para o Brasil, e aqui, além disso, você tem o acervo, os registros, né, criados nos órgãos, né, que passaram a funcionar da administração aqui. Então, tanto arquivos públicos quanto de alguns de natureza privada, as coleções, contam uma história da história, né? Quer dizer, não só a questão do conteúdo dos temas abordados, mas isso, quer dizer, o quanto, por exemplo, fundos privados são também assim os papéis do príncipe, né? Dessa forma de administrar, dessas relações de poder, de uma sociedade de antigo regime, né? Que ainda sobrevive. Todo esse funcionamento de secretarias, distribuição de mercês, enfim, a própria estrutura é uma história do período, né? E da transmigração desses acervos para a sua maior colônia, né? Para a colônia americana. Então, quando nós fizemos essa proposta ao programa Iberarquivos, para dar continuidade do ponto de vista metodológico, né, e incluir todo esse material numa base de dados, isso foi fundamental, tanto para que se pudesse trabalhar com essa extensa massa de documentos, porque é muito ampla e muito diversa. Você tem desde órgãos que regulam as práticas médicas, o trabalho das parteiras, dos cirurgiões, quanto da censura dos livros, quanto da Junta do Comércio, da Agricultura, Fábricas e Navegação, e toda uma pesquisa histórica que foi fundamental, porque os documentos eles não nos trazem os nomes certinhos, não é, corretos, das pessoas, dos títulos de nobreza, das igrejas, ditos fortes, porque tudo isso foi indexado para essa base de dados. Né? E esses nomes e lugares e vilas, enfim, todos foram objeto também de pesquisa, de checagem, para que a gente soubesse exatamente do que se tratava. É muito visitada e hoje, com a difusão nas redes sociais, atinge um público ainda mais amplo. Teve eu ia mostrar isso daqui a pouco, mas, enfim, posso falar de uma vez. Muitos trabalhos acadêmicos citam esses
o roteiro e o site de História Luso-Brasileira. Nós estamos referenciados em dicionários científicos de instituições brasileiras, cada vez mais outros produtos também que foram gerados por nós a partir do conhecimento que isso nos possibilitou, como seminários, revistas, publicações, muitos trabalhos do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, que é um concurso de monografias, se valeram, né, se beneficiaram dessa pesquisa oferecida no site, e hoje nós temos muitos seguidores também nas mídias, redes sociais, enfim, né? Tem um alcance que é interessante porque é um assunto muito específico quando você pensa, né, num universo tão amplo, né, que a internet oferece. Uma coisa importante que eu vou falar quando falar agora do site é toda uma área educativa, toda uma área voltada a escolas, né? Então, só para concluir, esse trabalho do roteiro de fontes, ele começou, isso foi outra coisa que o programa DAI nos permitiu, ele começou numa base de dados que ainda era um pouco caseira, não é? Quer dizer, era em Access, que era, né, do programa Microsoft, e aí nós pudemos ir para uma base de dados estável, que até hoje é a mesma, em SQL, que ganhou uma estabilidade e que pode ser sempre alimentada. Então, isso é uma outra informação importante. Nós podemos sempre atualizar essa base de dados com a inserção de novos fundos, o que nós sempre pretendemos fazer, porque há uma dinâmica na organização dos arquivos. Então, fundos que foram indexados no início dos anos 2000 podem passar por reformulações. É normal. Né? Não se perde a informação, existe uma tabela de equivalência, mas, eventualmente, nós também podemos incluir novos fundos, né? Porque isso é uma coisa interessante também na vida dos arquivos, que fundos do século XVIII podem chegar hoje, né? As instituições arquivísticas. Então, nós também podemos proceder a essa atualização. A partir daí, em 2001, foi criado, então, o site, né? O Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira. O roteiro de fontes continua tendo seu endereço próprio, mas ele também pode ser acessado através da página, né? Que congrega esse produto também. A partir de então, nós construímos um site, também um trabalho que nós consideramos pioneiro, não só do ponto de vista da instituição, do Arquivo Nacional, que conseguiu ali ter talvez o seu primeiro portal, porque havia uma homepage que ainda não era muito sólida, e esse foi o primeiro site mesmo da instituição, e que foi um pioneirismo também em várias áreas, da história digital, das humanidades digitais, né? Foi um dos primeiros a ter um trabalho de divulgação. A partir dali, nós passamos a usar o roteiro de fontes, além dele atender o público, ele é a nossa ferramenta para o site, porque nós fazemos as pesquisas sobre os temas a partir da base de dados, e essa base de dados ela deve ser compreendida, ela cria uma outra comunicação do acervo, é uma outra leitura, não é? Porque hoje nós temos o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, o CIAN, né, que é, assim, digamos, a mãe de todas as bases de dados, é o grande portal do Arquivo Nacional, mas esses sites e bases de dados sobre história luso-brasileira são uma verticalização, é um detalhamento em que você pode entrecruzar temas por fundos que você talvez de outra maneira não fosse obter esses resultados. Então, nós propusemos uma série de grandes temas para esse site, que são a expansão portuguesa, o Império Luso-Brasileiro, a corte no Brasil, Brasil, que corresponde à América Portuguesa, e desenvolvemos mais de 70, na verdade, 73 sessões até hoje, já publicadas, com emendas de documentos que são realizadas pelos bolsistas e revisadas por nós. Então, tem uma área de emendas, tem sempre um comentário de um especialista,
algumas vezes da instituição, mas muitos são especialistas convidados, então todos sempre aceitam, são professores universitários, grandes pesquisadores, e como não se trata de uma revista eletrônica, é muito importante perceber a aceitação desse trabalho, porque todos aceitam e publicam no site do Arquivo Nacional de História Luso-Brasileira, apresentando o tema e o acervo. E, finalmente, esse site oferece mais 2 grandes produtos, porque nós criamos, talvez, uma das primeiras iniciativas de uma atividade na área da educação no arquivo, que é algo tão importante, mas que ficava-se sempre devendo ao público. Então, a seção sala de aula, que é sempre acoplada ao tema que está sendo desenvolvido, ela traz documentos transcritos numa versão contemporânea para facilitar o uso nas escolas, e nós destacamos termos, nomes, pessoas, né, enfim, lugares, e também expressões de época, o nome de um tecido, um produto, é muito variado. E fazemos verbetes a partir desses termos que foram destacados. Mas são verbetes grandes, não como um dicionário. São textos mesmo, explicando África. Então, tem um grande verbete, não é? E aí nós chegamos a um outro produto a partir desses verbetes, que é o Glossário de História Luso-Brasileira. Eu acho que esse é um dos grandes produtos que acabou sendo gerado também pelo projeto do site. São mais de 2.000 termos, a partir do próprio acervo, não é? Que os dicionários históricos são, óbvio, muito importantes, mas eles são uma proposta pretérita, não é? Quer dizer, você propõe os termos. E nós partimos deste acervo. Então, esse é mais um produto, além dessa investida na área educativa, gerando produtos para serem utilizados em sala de aula, criando um público para a história e também, acho que isso nunca deve ser entendido, uma educação arquivística mais ampla. É quando as pessoas têm contato até com uma terminologia que elas não conhecem, né? O que são fundos, né? O que é esse acervo? O que é um conjunto documental e uma correspondência de um período? E a transcrição de documentos, ela também permite, muitas vezes a reprodução digital também, né, do original, ela permite o acesso também a uma forma de se expressar, de pensar. Né? Não é só uma escrita que é diferente, né? É toda uma gramática e um pensamento, uma forma de mentalidade de ver o mundo que também é bastante diferente, né, da nossa leitura contemporânea. Então, esse também eu considero que é um dos grandes méritos desse produto. E o que eu acho interessante, Sérgio, é porque é da natureza dos acervos, né, a descrição multinível, né? Então, você tem no sistema de informações do Arquivo Nacional, a descrição dos fundos, ela não está toda também no mesmo plano, não é? Você tem fundos mais descritos, outros que ainda estão no nível, por exemplo, né, do Ministério, né, ou de uma subsérie, e ainda não chegaram ao dossiê ou ao item. Né? Então, eu também considero que o roteiro de fontes e o site, eles são uma contribuição também para que se chegue à especificidade do documento. O site não descreve, claro, todos os documentos, ele parte do roteiro de fontes para potencializar esse acervo, né? Quer dizer, é uma amostragem do potencial, da importância da pesquisa a ser feita junto a esse acervo. Também uma coisa só para acrescentar ainda antes de exibir, nós estamos sempre muito cientes também e próximos ao desenvolvimento de linhas de pesquisa no campo da historiografia, né, dos estudos históricos e das ciências sociais. Quer dizer, a escolha desses temas também procura atender grandes áreas de pesquisa, grandes temas, né, mesmo que não se possa ser sempre tão específico, mas então nós trabalhamos com a história das mulheres, a história das parteiras,
uma série de temas desenvolvidos em relação à escravidão e ao tráfico de escravos, as revoltas, a vida social, a vida privada, então a alimentação na América Portuguesa. Então, nós procuramos também mostrar ao pesquisador o quanto o acervo do Arquivo Nacional é, digamos assim, um ponto de parada obrigatório para estudos que abrangem não só esse período, mas esse olhar temático, não é? Porque também é importante que se veja que não há uma divisão cronológica tão rígida, não é? Hoje, quem estude as realidades coloniais, história da África, por exemplo, terá muito a aprender, terá muito a lucrar se debruçando sobre esses acervos, né? Então, é algo também que extrapola uma divisão mais tradicional do tempo, não é? Da cronologia. Eu vou começar a mostrar um pouquinho da base de dados. Essa é uma apresentação em PowerPoint. Eu queria aqui só um minutinho tentar. Acho que agora eu consigo mostrar. Sim, acho que agora sim, né? A base de dados. Sim. Vocês estão vendo? Sim, roteiro de fonte, sim. Ah, tá. Isso, agora sim. Tá. Então, esse é o roteiro de fontes do Arquivo Nacional, que foi a versão final do projeto apoiado pelo... Então, aqui tem, né, a logo da Cooperação Ibero-Americana, e aqui nós começamos a fazer a pesquisa, né, que temos aqui o conjunto documental, identificação, notação, fundo ou coleção. Eu vou fazer uma pesquisa simples, não é, para apenas mostrar como poderia ser essa pesquisa por fundo ou coleção. Eu pedi a Fisicatura MOR, que é uma coleção, na verdade, a partir do físico, né, do cargo do físico MOR, né, mas tem esse nome na coleção. Então, aqui, pesquisar. Você tem uma lista dos conjuntos documentais, com anotação, as datas limite. E quando você abre a ficha, aqui, como em todos os casos, né, nós temos a identificação, né, desse conjunto, e depois nós temos os descritores onomásticos de órgãos e indivíduos, os descritores toponímicos, e todos esses descritores, naturalmente, se articulam com os demais conjuntos documentais, não só dessa coleção. Os descritores temáticos envolvidos, e é muito interessante, porque entram temas de farmácia, botânica, medicina. O instrumento de pesquisa que existe, né, para aquele documento, hoje teria que ser atualizado para, né, para indicar também o CIAM. Podemos voltar ao resultado ou ir para a próxima ficha já em aberto, né? Um outro exemplo de pesquisa se nós escolhemos um descritor toponímico, nós podemos também escolhê-los aqui nesse menu, né? Nós não vamos arbitrar, podemos tentar também, mas temos aqui por letra, podem ver que são 2.270 ocorrências. Então, vamos ver aqui, se a gente fosse para uma outra letra, né? E aqui o reino de Daomé, podem vir poucas indicações, porque uma coisa importante é o que foi indexado é sempre exatamente como se encontrava no documento analisado, no registro, né? Então, aqui nós encontramos 3 ocorrências, né, do Daomé, da Alfândega da Bahia, série Marinha. Então, também é interessante notar, né, como muitas vezes em fundos, como a Alfândega da Bahia, você encontra temas bastante diversos, como a gente vai ver aqui, né, desse registro de provisões e alvarás. O número de descritores onomásticos, né, que é bastante diverso, como Ordem dos Carmelitas Descalços, Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, os toponímicos, e os descritores temáticos bastante amplos.
e naturalmente afeitos ao tema da alfândega. Então, esse é o roteiro de fontes, né? E aqui eu vou tentar agora compartilhar o... Vou fechar aqui para não ter problemas. Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. Para continuar o compartilhamento. New Share, isso. Vocês agora veem o portal, Arquivo Nacional História Luso-Brasileira? Sim, está aparecendo o portal, sim. Certo. Então, esse é o portal que foi criado, que aqui você encontra o roteiro de fontes, né, que nós já vimos, o glossário, e aqui os temas que foram desenvolvidos, né? É interessante, só vou mostrar ainda, que aqui nós temos algumas gravações, e tem outras, né, no YouTube, de professores e pesquisadores que deram depoimentos sobre a importância do site. Então, pode ser também eventualmente utilizado, porque é um retorno de um público especializado sobre a importância de ter contribuído, porque eles são professores que fizeram uso dessa ferramenta, né, desse site, e também esse Aloysio Lessa, por exemplo, ele ganhou o Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, a Beatriz Catão e o Renato Franco, que são professores de universidades federais, escreveram textos para o site, e aqui nós temos alguns desses últimos temas que foram publicados, né, que ficam aqui para a disposição do usuário. Eu vou abrir, por exemplo, a economia do vinho em Portugal, né, que é um tema ligado ao grande tema Portugal, que traz um comentário, nesse caso de uma pesquisadora da instituição. Aqui vem as emendas dos documentos, né, em que são especificados o conjunto documental, a anotação, as datas, o título do fundo, o código do fundo, né, então isso cria uma correspondência com o CIAN, o Sistema de Informações do Arquivo Nacional. O argumento de pesquisa, ele é o que foi utilizado a partir do roteiro de fontes, então também pode-se ver a proximidade dessa ferramenta, né, continuada com o trabalho do site, é uma relação imediata. Aqui vem a ementa, não é? Que é o resumo desse documento, a data, o local e a folha. Além dessas várias ementas, então, aqui nós temos a proposta do sala de aula, né? Aqui foram desenvolvidas 5 matérias de sala de aula, que é bastante. Nós normalmente fazemos de 3 a 5, né? E são aqueles documentos que foram considerados mais interessantes para serem explorados em salas de aula, e que também podem ser utilizados por alunos do 3º grau da universidade no Brasil, né, e em outros países, naturalmente, porque eles têm algum grau de elaboração também nesses verbetes, além de ser um treinamento para a própria atividade docente para aqueles alunos que estão fazendo também uma licenciatura, né, de ensino. Então, aqui nós temos, né, um head, né, uma ementa que resume o documento, aquelas informações, né, que eu já me... E os termos que são colocados em relevo, né, que são destacados para a produção dessas ementas a que eu me referi. Por exemplo, vocês podem ver aqui o verbete vinho, né? E também do Arthur Wesley. Então, é importante perceber também a variedade dos verbetes que conduz a esse mundo tão diversificado de produtos, autoridades, relações internacionais. Uma abordagem, na verdade, né, que nós não podemos nem determinar de tão múltipla ela é. Aqui, ler esse documento na íntegra, né, está carregando,
é um documento digitalizado. A proposta é que a gente avance nessa digitalização, assim que essa emergência sanitária nos permitir também, não é? E aqui esse documento foi digitalizado, dá um pouquinho mais de zoom, né? Esse documento foi digitalizado e eu acho que é algo também de grande interesse, né, para integrar redes, né, de bibliotecas, né, e de documentos, como a Rede de História da Luz Brasileira, né, capitaneada pela Biblioteca Nacional do Brasil. Então, nós temos esses grandes temas, e aqui eu queria me deter, ainda, já que houve um foco no apoio do programa DAI no site de uma história, de uma maneira geral, né? Desculpem, mas na base de dados, roteiro de fontes do Arquivo Nacional para o período da Corte no Brasil, né? Mostrar que foi desenvolvido por ocasião dos 200 anos da presença da Corte aqui, em 2008, nós fizemos essa comemoração e desenvolvemos uma série de sessões especificamente voltadas para a Corte no Brasil, não apenas compreendidas pelo período, mas que dizem respeito efetivamente à presença da Corte, que são fatos e fenômenos especificamente marcados pela presença da Corte no Brasil. Então, aqui nós exploramos, por exemplo, a Nova Ordem na Cidade, a Confederação do Equador, o próprio processo de independência, temas como a escravidão na Marinha, não é, que tem uma relação com a presença da Corte, até com uma maior atividade nos arsenais de Marinha. E aqui eu vou abrir, então, o tema Casa Real, que foi rever o comentário de Malerba, que é um grande especialista, hoje professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que escreveu o texto Joias da Casa Real. Ele fala do próprio processo de migração, né, do que representou. Há uma série de emendas também, como nós já vimos, as várias matérias em sala de aula, e que também aqui se explora também toda essa vida da corte, né, todo esse ritual de antigo regime, e da nobreza, o casamento, as instruções de boa maneira, o beijamão para o nascimento do príncipe da Beira, e a própria aclamação de Dom João, que é um documento interessantíssimo, porque diz como será dado o cortejo, o enfeite das sacadas, enfim, né, dá conta de todo esse ritual, né? Também aqui a escravidão na Marinha, que eu já me referi, foi objeto de um comentário do professor Álvaro Pereira do Nascimento, também, que é um especialista e que, inclusive, já ganhou o Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa. Novamente, as emendas, as salas de aula. Assim, importante frisar que sempre tem uma seção chamada Sugestões Bibliográficas para quem desejar se aprofundar ainda mais no tema. Entre os desdobramentos que nós temos, eu ainda poderia citar que nós fizemos uma revista acervo, né, a revista do Arquivo Nacional, sobre os 200 anos da Corte no Brasil, e, nesse sentido, todo o nosso conhecimento proporcionado pelo roteiro de fontes e pelo portal viabilizam, né, e permitem que se avance nesse sentido, uma série de exposições, Nação Brasílica, o Mundo Luso Brasileiro, e Brasil Império nos Trópicos, que começa com a presença da Corte, também foram viabilizados, né, e hoje no portal Exposições Virtuais do Arquivo Nacional, a partir também de uma pesquisa que aí eu acho interessante falar, e isso vale também para o sala de aula, é uma pesquisa que só se você se dedica, né, como nesses produtos, que só esse tipo de ferramenta pode proporcionar, que trata-se de um aprofundamento, como eu disse, de uma verticalização sobre o acervo, que poucos produtos podem oferecer. Então, tem-se o destaque de registros, de documentos. Vou dar um exemplo, claro que não se deve pensar os arquivos de uma maneira isolada, mas quando você tem, por exemplo, documentos sobre o funcionamento dos teatros no Brasil, você tem lista dos atores que atuaram
no período de Dom João VI, da corte, que você tem nomes conhecidos e que isso vem à tona, ou poder ler documentos em que o chefe de polícia e o comandante, né, dessas milícias, na verdade, chegaria a ser um personagem de um romance brasileiro, documentos assinados pelo grande artista Jean-Baptiste Debré, enfim, mostram a riqueza desse acervo, não só esses documentos, eu não estou postando uma excepcionalidade, mas o que eu quero apontar é para o grau de aprofundamento que esses projetos permitiram. Tem um princípio que o programa, através do apoio, do suporte que oferece, ele também cria uma comunidade, né, que é a própria comunidade Iberarquivos, né, que é a possibilidade de articular e de criar um diálogo entre essas instituições, né? Eu não acho que são projetos que ficam fragmentados ou isolados entre si, porque você cria um universo, esse universo dos acervos, dos registros e das instituições arquivísticas e de um conceito de Iberamérica, né? Porque quando você chama de Iberarquivos, você tem um conceito, né, de uma história ibero-americana, né? E que eu acho que o Arquivo Nacional do Brasil também tem uma grande contribuição a dar também sobre as independências latino-americanas, sobre a história da Península Ibérica, e assim como o Arquivo Nacional, as demais instituições. Então, eu acho que esse aporte, né, esse apoio do programa Iberarquivos,